Conversar com o Thiago Silva, porque é o seguinte, o Thiago Silva, agora 1h04, o Thiago Silva conversou com o Roberto. E foi uma conversa mesmo, né, Thiago, onde ele abre o coração e traz detalhes que eu confesso pra vocês são impressionantes. Parece mesmo filme de Hollywood, coisa de sobrevivência que a gente vê em série de Netflix. Não parece real, Thiago. Parece até o filme do Rambo, né, Riva? Ele passou por uma situação bem difícil. Nós estamos aqui no litoral do Paraná, 1h04 desta terça-feira. O Roberto está na expectativa de receber alta nas próximas horas. O médico pediu 48 horas. Então, possivelmente amanhã ele deixa o hospital aqui em Antonina. Está nublado aqui, está bem abafado. Esse clima que você conhece bem aqui no litoral do Paraná, bem abafado, diga-se de passagem. Mas tá nublado, que minimiza um pouco a questão do calor por aqui. Roberto segue internado, o tempo todo com a irmã, com a Renata. Ele fez questão, inclusive, de agradecer a RIC Record. Nós acreditamos na história do Roberto, a gente chegou lá para contar essa história. A família procurou a gente, procurou o Balão Geral, procurou a RIC Record para pedir ajuda, porque o Roberto se perde na virada do ano, entra naquela mata, não sai mais, a informação é que ele não volta. Enfim, a família desesperada recorreu ao quê? Ligou para a produção, conversou com os nossos produtores aqui do Balanço Geral e a gente acreditou nessa história e com um desfecho, pelo menos positivo, porque o Roberto vai voltar para casa amanhã, vai voltar ali para a região do Jardim Veisópolis, Grande Veisópolis, na região metropolitana de Curitiba, onde a família mora. Conversei sim com o Roberto, e você acompanha essa conversa que a gente teve com ele a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Nós estamos aqui no quarto do Roberto, no hospital em Antonina, essa história que ganhou o país nessas últimas horas. Ele vai atender a reportagem da RIC Record. Foram pelo menos 5 dias de muita angústia ali no Pico Paraná. E que bom te ver desse jeito, viu, Roberto? Obrigado, se recuperando, uma história que mexeu com o país inteiro. Como é que você está hoje, primeiramente? Muito grato a tudo. Tá na cama, tá em um lugar hoje. Estou muito feliz mesmo. Eu achei que, às vezes, tive muita fé para conseguir chegar até aqui, muita fé mesmo. Hoje eu dou graças a Deus que não estou em nenhum lesionamento pelo que eu passei, não quebrei nada, nenhum osso. Eu agradeço isso porque se eu tivesse quebrado alguma parte lá, eu não teria mais resgate em mim mesmo, não teria chegado até aqui, sozinho pelo menos. Você se agarrou no quê? Qual que foi tua esperança ali? Assim, eu via bastante pedra, como a cachoeira ela é reta e tem as quedas para baixo, eu procurava subir em pedras maiores, né? As maiores pedras para poder ver o caminho. Quando eu via os caminhos mais íngremes, né? Eu procurava ir pelas laterais. Eu tô um pouco... Foi difícil, né? É difícil ainda absorver tudo isso daí. Até a cachoeira que eu tive que pular, não tinha caminho, né? Você pulou uma cachoeira? Pulei de uma cachoeira, tinha mais de 30 metros de altura, mas não tinha escolha. Quando a gente chegou no Pico Paraná, tava um vento muito forte, uma rajada de vento, aí como ela tá com frio, a gente resolveu descer, né? Na hora que a gente tava descendo, um outro grupo encontrou com a gente e resolveu descer junto. Eles foram na frente e eu fiquei um pouco mais atrás, né? Eu fui indo na minha velocidade ali, tranquilo. Eu sabia um pouquinho do caminho. Eu cheguei numa trajetória que tinha uma encruzilhada, direita e esquerda. A esquerda estava sinalizada com fita de garrafa PET, sabe? Aquelas embalagens de garrafa PET. E a outra parte não estava. A parte que estava sinalizada eu fui. E acabei escorregando ladeira abaixo. Um pouco de um início da cachoeira que tinha, né? Eu escorreguei um monte de mato. Tentei subir de volta, mas não conseguia. Estava muito liso. E galho quebrando. E eu me esgorando para não cair de frente, né? Que era bem reto, assim, a descida. Era uma descida bem grande e pedindo muita proteção. Quando eu peguei o vale para se esgorar no meio das árvores, para poder descer o vale, tive bastante medo de encontrar algum bicho, onça, cobra, que dizem que tem bastante. Se aparecesse, eu ia ter que, querendo ou não, enfrentar. Mas onde eu ia tinha aranha. Então, acho que em questão de alta, talvez hoje ou amanhã o pessoal aí vai me dar uma alta. Só agradeço a todos que oraram, todos que estiveram lá, prestaram um apoio eternamente mesmo.
Estou aqui, continua no hospital, como a gente disse, deve receber alta nas próximas horas, deve sair aqui do hospital, vai retornar para casa, além de conversar com o Roberto. Você vê aí na entrevista, né, Rilva? Graças a Deus, ele está ótimo. É claro que ele ainda precisa ali de uma alimentação restrita nesse momento. Por enquanto, está recebendo ali a alimentação por soro, depois vai passar para o líquido e, enfim, para o sólido. Afinal, foram vários dias ali sem uma alimentação adequada, tomando água da cachoeira. Existe a possibilidade de ter tomado água ali contaminada, então precisa fazer todo esse exame para que depois ele retorne para casa. Ele disse que quando voltar para casa, a primeira coisa que ele vai querer comer é uma picanha, né? E aí, para poder passar por todo esse drama que viveu. Aliás, nós da RIC Record, a gente acompanhou também, né, os últimos passos dele aqui. O Ricardo Vilches rodou toda essa região nessas últimas horas e fez os últimos passos antes do Roberto chegar à fazenda para pedir por ajuda e ter sido flagrado naquelas imagens de câmeras de monitoramento daquela fazenda aqui na região de Antonina. Final feliz é aguardar o Roberto voltar para casa agora. Rivaroli. É isso, né? E comer essa picanha. Eu quero ir com o Roberto numa churrascaria, sentar e comer de verdade. Ele já começou a ter uma dieta um pouco mais sólida, pastosa, quase chegando na sólida. Quer ver só? Você vai ver como foram os últimos momentos desse pavor total que o Roberto viveu. A hora em que ele chega nessa fazenda, pede ajuda. O Ricardo Vilches conversou com esses dois homens que acabaram socorrendo o Roberto. E mostra que o desafio até o último momento foi total para ele sobreviver. Foram gritos de socorro, fome, frio, calor, umidade. O receio de ataques de animais. Foram essas situações que motivaram o Roberto a não desistir. Você vai ver agora o que o Ricardo Vilches conversou com as primeiras pessoas a verem o Roberto com vida, com ele pedindo socorro. E os relatos são impressionantes. Prepare o seu coração, você vai se arrepiar a partir de agora aqui no Balanço Geral. Balança. Esta imagem das 10h15 da manhã mostra a chegada de Roberto. 2 rapazes estão com ele. Nesta outra imagem, mais nítida, Roberto aparece mancando, só de meia no pé esquerdo. Os 2 rapazes são os primos Vinícius e Guilherme. A gente sabe, né, a situação que a pessoa passa, 5 dias no mato, sem comer, só vivendo de água. É uma situação bem difícil, então a gente se emociona, né, porque a gente não quer passar por isso. Eles trabalham nessa pequena hidrelétrica que abastece parte de Antonina. A entrada principal está na PR-405, que liga até Guaraqueçaba. Fica entre a Reserva Biológica Bom Jesus e o Parque Estadual Pico Paraná. Bem longe do começo das trilhas, lá em Campina Grande do Sul. É verde que não acaba mais. Lá atrás, mesmo com o tempo nublado, dá para ver bem o pico. É de lá de longe que veio o Roberto, caminhando, mancando e gritando. O Guilherme foi quem ouviu. Ele começou a bradar e pedir ajuda, né, com a mão assim, ficou acenando. Aí nisso falei, meu Deus, deve ser o rapaz do... Estava perdido. Aí nisso nós viemos socorrer ele, né? Viemos dar apoio a ele. As imagens de drone ajudam a entender o percurso. Roberto percorreu o rio Cacatu, desde o pico até a hidrelétrica. E o Vinícius ouviu dele que o percurso foi feito pela água mesmo. E olha como tem pedra nesse trecho de água transparente. O rio foi um guia para o Roberto, mas também um tremendo desafio. Até cachoeira enfrentou. A cachoeira, pelo que você está me falando, é alta. É alta. É no comecinho da cabeceira desse rio. Mais ou menos quanto de altura? Vai dar uns 20 a 25 metros de altura. E ele pulou? E ele pulou. E ele disse por que ele pulou? É porque não tinha como acessar pelas laterais, não tinha como descer pela lateral. Aí a única opção dele era pular. Mas ele te falou uma coisa, qual foi o ritual dele antes de pular, né? Não tinha, né? O que ele falou pra você? Ele falou só que preparou-se, conversou com Deus e pulou. Por isso Roberto aparece na imagem sem uma das botas e mancando. Foi ainda na hidrelétrica que ele finalmente deu sinal de vida, depois de 5 dias. Fez uma chamada de vídeo para a irmã Roberta.
Roberto estava visivelmente mais magro em comparação às fotos de dias antes. Eu tô cheio de roxo no corpo, tô com várias escoriação e tô sem enxergar porque perdi meu óculos, sem bota e só isso. Mas eu tô bem. Fora das trilhas e sozinho, Roberto passou apuros. Sem lanterna e nada para comer. Água bebia do rio. Os primos disseram que à noite o frio foi rigoroso nos últimos dias. E tinha um outro problema. É uma região que tem bastante animal silvestre, principalmente a onça, né? Como, tem onça aqui? Tem onça, tem bastante onça. Os dois conversaram bastante com o Roberto antes do resgate chegar. Só de verem ele na mata, sabiam que se tratava do perdido do Pico Paraná. Eu vi no noticiário, daí fazia 5 dias que ele estava perdido. Aí eu falei pro meu primo, deve ser o rapaz do Pico do Paraná que está perdido. É por isso que mesmo agora, 12 horas depois do encontro, ainda lembram da emoção daquele momento. A hora que ele enxergou nós, né, lá de baixo, ele começou a expressar choro, né, começou a ficar sentido, né, porque ter achado alguém, ele ficou grato, né, porque ter acontecido isso, daí acabou se emocionando. E você? Eu também fiquei meio emocionado, né, porque a gente fica, né, porque encontrar a pessoa há 5 dias, né, perdido, é até meio, a gente fica assustado um pouco, né. Essa bela história, os primos vão contar para sempre. E essas imagens vão ficar na memória. A natureza é bela, mas pode também ser assustadora e fatal. Você vê, rapaz, quando vem essa expressão, tem onça no mato, você fica desesperado, né? Como é que você reage quando uma onça chega? Dizem que você tem que ficar parado. Deixa o animal passar por você, mas quando você ouve a onça, você vai ficar esperando? Alimentação, água, olha quanta coisa ele teve que se preocupar. Quanta coisa ele teve que se preocupar. O Gabriel Amilco, ele faz parte da nossa equipe aqui e ele é desses maratonistas que fazem montanhismo, que é um maratonista de aventura. Ele vai trazer para você agora os bastidores das buscas por Roberto. Entre os profissionais tinham voluntários, tinha gente que sabia de salvamento, todo mundo que deixou sua casa com um objetivo só, encontrar esse jovem vivo. Cada minuto, cada segundo contava. Só que a esperança se esbarrava no desgaste emocional de todo mundo. Imagine então do Roberto. E o desgaste físico dele no meio do mato. Essas pessoas pararam as suas vidas para ajudar nas buscas de um rapaz que sequer conhecia. O mais emocionante, o momento mais esperado, chegou. E foi comemoração de Copa do Mundo. Mas você quer saber como é essa trilha? Como ela é difícil, como é perigosa, cheia de fendas? A reportagem está no ar, você vê a partir de agora. Só o balanço geral subiu lá, balança. Confirma, o Roberto foi encontrado com vida. Roberto foi encontrado com vida. Encontrado em Antonina, numa fazenda em Antonina. Viu notícia? Esse foi o ápice para dezenas de socorristas e voluntários que passaram 5 dias na montanha durante as buscas pelo Roberto, que tinha desaparecido na sexta. Gritos ecoaram de todos os lados. A notícia de que o rapaz de 19 anos tinha sido encontrado lá em Antonina, no Vale do Cacatu, trouxe um alívio. Cara, Roberto, graças a Deus. Graças a Deus que nós não encontramos ele nos lugares que nós estávamos procurando, porque, né? E ele saiu, conseguiu sair, né? Que beleza. Todo mundo agora, todo mundo tava cansado, né? Poder descansar bem. E principalmente o Roberto, né? Poder ir pra casa, abraçar a família dele. E vai ficar bem, né? A história terminou com um final feliz. No total, foram mais de 300 socorristas do Corpo de Bombeiros, Ghost, Cosmos e equipes especializadas, além de muitos corredores de montanha e montanhistas voluntários. Eles deixaram seu início de ano, suas férias, suas famílias por um ideal: achar o Roberto. Pessoas que passaram frio, calor e exaustão na montanha mais alta do sul do Brasil. A equipe entrou ontem aqui, né? O grupo é de Santa Catarina, o GRM. Veio uma equipe ontem, hoje a gente mandou uma equipe nova e a gente estava indo para o cume e ia descer para o outro lado, para o Pipiá, para tentar localizar aquela região. E tudo é tempo, né? Porque uma vítima está ali. Quanto mais tempo, mais vai ficando debilitado. Então, é importantíssimo. Cada corredores faz diferença. Ontem eu fiz tudo isso aqui, ó em volta, aqui, ó, zigue-zague, andando aqui, ó.
sabe? Uma frustração que dá de você chegar lá embaixo, mas hoje vai chegar feliz. Eu cancelei minhas férias 2 dias de hotel pago. Falei, eu vou embora porque pra mim não faz sentido ficar aqui tomando cerveja lá numa piscina, sabendo que tem coisas acontecendo. Minha equipe tá lá, tá ralando. Eu larguei tudo lá e dirigi 10, 12 horas. A atividade de busca, ela acaba criando uma pressão psicológica em todos que estão trabalhando, né? E a gente precisa manter uma consciência situacional da situação para saber os limites de cada um e não piorar a situação, não causar outro acidente, né? Foi uma união de forças, profissionais, voluntários treinados e pessoas da comunidade. Teve gente que desceu de rapel nas encostas, outros que vararam a madrugada em buscas incessantes e muita gente que abriu trilha no peito. Tudo por uma pista. Lá embaixo, no Vale do Cacatu, o Roberto não sabia de nada, não escutava nada, abafado pelo som da água. Só seguia a sua jornada. Como que é esse caminho para até chegar lá? Cara, é penhasco, com cachoeira, com canyon, tem canyon, parte escorregadia, não tem? Onde não tem de segurar é a caratuva na parede, com limo e canyon e rio. E só vai piorando, tem de cara com os penhascos, com cachoeira, você tem que desbordar pelo mato. Só que o mato não é tão protegido, é lugar perigoso de passar mesmo com o mato, assim. Todos os dias as equipes investiram no Vale do Cacatu. E hoje, ontem, a condição ali foi piorando, foi degradando porque o rio foi enchendo, já não tinha mais condições de andar dentro do rio, tinha que andar fora. Ele teve uma janela de oportunidade de passar no rio aqui nos lugares mais difíceis enquanto o rio não estava alto. Porque provavelmente com o rio muito alto assim ele ia ficar ilhado ali, não ia conseguir descer nesses lugares. No final das contas, uma lição: que as pessoas tenham respeito com as montanhas. Procurem se informar, pesquisar as dificuldades e evitar que momentos de angústias se repitam. Buscar informação sobre aquilo que está fazendo, respeitar os limites do corpo, né? Porque precisa estar numa ótima condição física. Não basta ser uma boa condição física para você estar em segurança. As montanhas exigem mesmo, né? E buscar gradualmente, né, acessar esses locais. O Pico Paraná é a montanha mais alta do sul do Brasil. Antes do Pico Paraná existem outras montanhas, né, onde a gente pode começar a adquirir know-how. A gente está aí 30 anos fazendo isso. Claro que sempre tem situações que você sofre mais risco, menos risco, mas, né, seguindo as regras as coisas costumam dar certo. Que pessoas incríveis, né? Pessoas incríveis. Sabe que por tudo que aconteceu nessa história eu não tive tempo de me emocionar ainda. Eu não tive condição emocional de ter emoção. Mas vendo o que essas pessoas fizeram, que elas deixaram suas vidas, subiram lá, você viu? As pessoas abrindo trilha na mata, buscando novas trilhas, buscando novas possibilidades para encontrar o Roberto. O coração da gente fica cheio de alegria de ver que tem gente assim que é capaz de fazer isso. Esse senhor que deixou as férias para ajudar, porque ele tem uma equipe de busca e salvamento, falou, não, eu não vou ficar aqui tomando cerveja, eu vou lá ajudar. Eu vou lá ajudar. Olha, o ser humano é incrível, né? O ser humano, ele é demais. Eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito nas pessoas. São histórias assim que enchem o nosso coração de fé, de vontade de acreditar. A alma da gente se renova. Thiago Silva tá lá? Já põe ele aqui para mim para conversar comigo, se ele tiver no ponto. Porque o Thiago Silva está se posicionando lá, porque nós vamos conseguir falar com o Roberto agora, lá dentro do hospital, porque o que a gente sabe é que o Roberto, inclusive, voltou a se alimentar. Mas eu queria voltar nessa reportagem que o Gabriel fez pra gente. Pode colocar a imagem para mim, André. Eu não sou importante nessa história, não. Importante são as imagens, são as pessoas trabalhando. Quando o André, ele falou assim, Riva, eu conheço o Pico do Paraná, eu subo o Pico do Paraná, eu faço esse tipo de montanhismo, de aventura, dessas grandes corridas e tal, eu sei como é que é. Eu vou subir, vou te mostrar e vou mostrar para todo mundo como é que é esse lugar. Você viu a dificuldade? Ora faz sol, ora chove, ora venta, ora tá frio, ora não tá. Muda tudo muito rápido, né? Muda tudo muito rápido. O Thiago tá se posicionando lá, Fábio Coutinho. Tá? Daqui a pouco eu volto lá com o Thiago. Os bombeiros, todo mundo. Olha, é de encher o coração da gente de amor mesmo, de alegria, né? Agora que o jovem Roberto, ele foi encontrado com vida na Serra do Mar, essas pessoas aí são incríveis, né? Os bombeiros reforçam um alerta para quem pretende fazer trilha na região. A gente vai agora conversar com a Anne Becausa para saber quais os cuidados são essenciais e como os bombeiros têm atuado em buscas em áreas assim, de mata. Ana,
Anne, né? A Anne. Quais são os cuidados que nós temos que tomar nessas horas, principalmente em locais assim? Conta pra gente. Isso mesmo, Riva, exige muito preparo, atenção quando a gente se programa para fazer uma trilha mesmo que em família. A gente estava conversando aqui com o Corpo de Bombeiros, eles nos falaram que exaustão física é a principal ocorrência atendida, principalmente aqui às proximidades de Curitiba, nas trilhas, nas montanhas. Por isso, o preparo, sim, é necessário. A gente está aqui com o Tenente Coronel Ícaro Gabriel, comandante do GOST. Muito boa tarde. Conta para nós, então, que preparo é esse? Porque eu malho, eu faço treino, mas não se compara a fazer uma montanha, fazer uma trilha nesse formato, né? Não, a trilha ela exige um preparo físico muito específico. Claro que o ideal é que a pessoa já venha com alguma capacidade física, né? Antes de começar a fazer trilhas, e a sugestão são sempre morros e trilhas de pequena duração. Porém, a gente tem notado muitas pessoas extremamente sedentárias, que ali até um modismo, né, é muito bom, é muito salutar para a montanha, ela simplesmente vai, né, sem preparação, sem equipamento adequado e sem um preparo adequado. Então, a maior parte dos nossos atendimentos aqui no GOST, até pela característica das montanhas aqui de Curitiba, você estaciona e acessa muito fácil. Então não há uma grande caminhada. Então a pessoa chega, acha que é muito fácil, ela não tem equipamento preparado e não está preparada fisicamente. Isso acaba gerando lesões, além de exaustão física, a pessoa simplesmente não consegue mais caminhar, ela muitas vezes tem uma torção em joelho, em tornozelo, em virtude da falta de preparo físico, e causa problemas para ela, né, para ser retirada daquele local. Roupas, calçados adequados e o que levar de mantimento? Exatamente, existe todo um conjunto de vestimentas adequados, então o tênis de corrida urbano não é o mesmo lá da montanha, calça, sempre o anorak, porque o clima na montanha, por mais baixo que ela seja, é diferente do clima abaixo dela. Então lá sempre vai estar mais frio, o tempo ele vira muito fácil, então a pessoa muitas vezes inicia a trilha ali com 20 até 30 graus esse dia, lá em cima da montanha isso pode ser bem diferente, e se o clima virar, a pessoa pode ter um problema de frio, de chuva, de hipotermia, né? E assim fazer um planejamento de água e alimentação, não apenas para o trajeto, mas também sempre pensando em alguma diversidade, sempre levar um pouco de água e comida a mais do que para aquele trajeto planejado. E andando em grupo sempre é melhor, e essas pessoas, qual que é a orientação para elas? Sempre estar de olho um no outro, cuidando, ajudando? Sim, andar em grupos, né, e não separar do grupo. Foi exatamente o que aconteceu nessa situação do Roberto, né? Tem essa tendência, grupos muito heterogêneos, então você tem pessoas que são muito preparadas e muito pouco preparadas, né? Então essa pessoa que é muito preparada, que conhece, ela tem que ter consciência que dentro do ambiente de montanha isso é até uma obrigação moral. Não há uma lei, nada, mas é uma obrigação moral. O mais forte cuida dos mais fracos. Então, assim, se você opta com aquela pessoa que não tem capacidade física, você acompanha ela até o final da trilha. Quando isso acontece, a tendência de problemas são bem menores. Tá certo, Tenente Coronel. Muito obrigada pelas orientações e por ajudar a gente a levar mais dicas às pessoas, mesmo que for uma trilha de nível mais fácil, mas você viu aí, é preciso atenção e planejamento. Volto com você. Sempre, né? E entender que a natureza sempre é mais forte do que a gente. A gente não pode duvidar dela e achar que é maior e melhor. De jeito nenhum, nunca. Né? E como é que fica a investigação? Nós vamos saber agora mais detalhes com a Ana Vaz, que a Ana está acompanhando essa história também desde ontem. Desde ontem, né? Ana, e aí? O que a polícia fala? Vamos ver juntos? Balança. Ele foi levado em uma ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal de Antonina, onde chegou acordado e consciente. Ele contou que, devido a uma saída errada ali no pico, ele pegou o lado errado, mas ele, achando que estava no lugar certo, e ele não conseguiu identificar, porque também não sabia qual era o lugar certo. Então ele foi indo achando que estava indo certo. Ele encontrou uma cachoeira, e aí foi seguindo essa cachoeira, e no decorrer do período ele foi seguindo o rio. Ele pegou correnteza, ele estava com coturno, ele perdeu na correnteza o coturno. Os óculos também, né? Ele perdeu os óculos, ele veio com metade de um sapato e de volta.
E ele falou que ele só bebeu água, ele está todos esses dias sem comer nada, porque não tinha nenhuma árvore de fruta. Tivemos uma surpresa porque ele estava feliz, estava chorando, emocionado quando nós chegamos, a Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, por ter sido de fato resgatado. Então nós também ficamos felizes e emocionados ali com um final feliz. Em frente ao hospital, familiares emocionados chegavam a todo momento à espera do reencontro. Eu quero abraçar, eu quero só abraçar, sabe? Porque sim, porque só dele tá bem, sabe? Já tá o suficiente, sabe? A operação de busca mobilizou mais de 100 bombeiros e cerca de 300 voluntários. Roberto Farias Tomás, de 19 anos, ficou 5 dias desaparecido no Pico Paraná, uma das regiões mais altas e de acesso mais difícil do estado. Ele teria ido passar a virada de ano fazendo uma trilha com a amiga. O Corpo de Bombeiros acredita que o jovem tenha caminhado mais de 20 quilômetros. Ele estava sem se alimentar desde o desaparecimento e sobreviveu bebendo água nas cachoeiras. A Polícia Civil acompanha o caso para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento. Para a polícia, não há indícios de crime, mas o procedimento é padrão para entender como tudo aconteceu. A gente vai terminar com o relatório pertinente, vai terminar com mais 2 oitivos ainda que a gente deseja fazer, só para a gente finalizar de uma maneira correta, relatório feito a ser feito e já está sendo finalizado pela investigação e, havendo as informações consonantes do jeito que estão atualmente, a tendência de que a gente conclua pela inexistência de algum tipo de crime e, portanto, pedir um arquivamento desse inquérito. Tudo que leva a crer que foi mesmo um incidente que aconteceu lá, ele se perdeu no mato e tá bem, tá vivo, que é o que a gente queria ouvir. Graças a Deus.